Olá, sardiada de todas as idades, fiquem ligados, próxima sexta-feira, como toda primeira sexta-feira do mês, teremos a divulgação do payroll, principal relatório de emprego não agrícola dos Estados Unidos. Veremos lá se a economia está mais aquecida, menos aquecida, o que vai influenciar na decisão da próxima taxa de juros, que vai ser adotada a partir do próximo dia 7. A última reunião do FONC para decidir taxa de juros vai ser no dia 18 de dezembro. E agora nós estamos no período de eleições nos Estados Unidos. Lá é um país meio doido, como a gente já sabe, né? O povo vai votando antes do. Vão votando, vão votando. Mas tem um dia principal. O dia principal é dia 5. Dia 5 de novembro, decisão dos Estados Unidos. Isso aí tende a mexer com os mercados. Mesmo com toda essa tensão implícita, tivemos aqui resultados bonitos ao redor do mundo. Europa, Estados Unidos e Brasil. Destaque lá nos Estados Unidos para o Russell 2000. E aqui no Brasil nós passamos o dia todinho na casa de 1% de alta. Desde manhã, se você olhou o mercado para agora de tarde, dependendo dos principais ativos, mudou muito pouca coisa. Agora, o que nós vimos na Vale? Um dia forte, um gap de alta, fazendo de tudo aqui para se afastar dos R$ 60, alta de quase 2%. Petrobras caiu, abriu com um gap de baixa muito forte e veio recuperando ao longo do pregão. Setor financeiro também ficou aí positivo em média. E hoje eu vou olhar com vocês informações atualizadas da JBS, que, como várias outras companhias, está no período de divulgação dos seus resultados. O setor em que a JBS está inserido é o segmento que está aqui inserido em alimentos processados e carnes e derivados. Nesse subsetor carnes e derivados, nós temos com liquidez essas companhias, JBS, BR Foods e Minerva Foods. Nós temos outras duas companhias, mas a liquidez delas não é assim minimamente aceitável. Então, na parte de resultados, quem vai abrir a temporada é a Minerva Foods. Dia 6, após o fechamento do mercado, divulgará os seus resultados do terceiro trimestre de 2024. Depois é a vez da JBS e em um dia só divulgar resultados com as outras duas companhias. Dia 13, após o fechamento do mercado, é da JBS. No mesmo dia 13, teremos BR Foods e também teremos a divulgação do resultado da Marfrig. Outras empresas grandes que vão divulgar seus resultados são Petrobras, vai divulgar no próximo dia 7, e Banco do Brasil, que vai divulgar seus resultados no próximo dia 13. Então, esse período tende a dar muita pancadaria para lá e para cá. Como é que estão os papéis da JBS? Os papéis da JBS estão em tendência clara de alta. Como é que você identifica um papel em tendência clara de alta? Ele recua, quer dizer, desculpa, ele avança, né? Recua, avança de novo, recua, avança de novo, recua, avança de novo, recua. E vai fazendo esse movimentozinho de zigue-zague, deixando fundos, ou seja, cotações mínimas nas quedas maiores que os fundos anteriores. E topos, cotações máximas após os movimentos de subidas, maiores que os anteriores. Movimento clássico de alta. Aqui, quando vamos pegar o segmento, nós temos 3 papéis em tendência de alta. Primeiro, JBS. Minerva é o único dos 4 papéis que não está em tendência de alta, ao contrário, tendência de baixa. Ele está aqui com o mercado macetando. Mas para quem não liga para tendência, para quem quer saber de cotação e quer saber de comprar empresa em um determinado setor, a Minerva ela está sendo negociada em região de preço que não tocava desde 2020. Só para vocês terem ideia, aqui, ó, lá naquele furdunço da Covid, o papel chegou a 4,62. Hoje fechou em 5,62. E nos últimos dias chegou a bater na mínima em 5,39. Então bem pertinho lá da época que bateu na Covid. Agora a empresa está tão pior assim, é o que alguns podem levar em consideração para aportar nela. Marfrig, tendência de alta também, percebam, movimento claro. Impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração. E agora está indo
para fazer um outro pivô de alta. Vai romper e ir além ou voltar? Não tem como a gente saber. É temporada de balanço, mas Marfrig está aqui em clara tendência de alta. BR Foods, a mesma coisa, respeitando tudo quanto é média no gráfico diário, média de 9, média de 20, 72, média de 200, está lá nos R$ 20, ó. Quem gosta de compra mais segura em BR Foods seria lá nos R$ 20. Em Marfrig, média de 200, está nos 12. JBS, média de 200, está lá nos 28, R$ 29. Aqui é para quem gosta de coisas mais seguras. Então, como estamos em temporada de balanços, nós temos expectativas do mercado. A JBS tem uma expectativa de um resultado forte nesse terceiro trimestre, com um EBITDA, um resultado operacional superior a 10 bilhões de reais. Como é que foi o resultado anterior da empresa? No acumulado do ano, ela tem uma receita na casa dos 190 bilhões de reais. A companhia entregou um lucro acumulado até agora de 3 bilhões 830 milhões de reais. Ela teve uma queima de caixa um pouco forte, 1 bilhão e 600, mas em linhas gerais, ela apresentou crescimento em todas as suas regiões de atuação. O EBITDA ajustado já veio aqui na casa, ó, um pouco menos de 10 bilhões de reais no trimestre, alta de 120% em relação ao ano anterior. Receita líquida do segundo trimestre veio mais forte do que do primeiro, alta de 12,5%, passando dos 100 bilhões de reais. E aqui, por área de atuação, sim, o lucro, ó, 1 bilhão e 700, o lucro do último trimestre. E por área de atuação, a América do Norte é o calo no sapato da companhia. É onde ela tem a menor margem EBITDA, de apenas 0,5%, enquanto que na Austrália tem 14%. Aqui, na parte de divisão de porcos, lá dos Estados Unidos, 11% de margem EBITDA. No Brasil, 7,5%. Seara, a marca Seara, 14,5% e PPC 17%. 14,5% não, 17,5%. E receita, ela teve receita aumentando em todos os segmentos. Grande destaque aqui foi a parte de porcos dos Estados Unidos, receita crescendo mais de 28%. E agora, o que o mercado está esperando, meus amigos? De acordo aqui com os analistas do Santander, XP, Morgan e Bradesco, nós devemos ter um crescimento expressivo no seu EBITDA, sustentado pelo que eles chamam de forte desempenho das unidades de AVE e por ambiente de mercado mais favorável. E agora, os desafios continuam sendo os preços das commodities e os aumentos dos custos da produção. JP Morgan estima que o EBITDA vai chegar na casa dos 11 bilhões de reais, representando um crescimento de mais de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior. E os analistas dizem que, apesar de uma queda nas suas operações da América do Norte e Austrália, fatores como a queda do real, preços mais baixos de grãos e margens internacionais de frango devem sustentar um trimestre mais forte. Os analistas esperam um fluxo de caixa livre de 5 bilhões de reais e uma alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA de 2,4 vezes, que é um pouco abaixo do que a companhia entregou no seu último resultado. A alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA, deixa eu ver se estava aqui separada. A alavancagem, acho que eu esqueci de separar, mas estava nessa faixa, 2,7. Aqui, ó. Separei. Não esqueci, ó. A alavancagem está 2,77 vezes. Então tá ali próximo de 3 vezes, né? Que é um patamar assim pouco mais complicado, mas tende a cair um pouco mais, para casa dos 2,4 vezes. Então, em relação a riscos, o que nós podemos ter aqui, meus amigos? Ave e suínos são os motores do desempenho. Nós vimos como a unidade de porcos lá dos Estados Unidos foi forte. A XP prevê que a margem da Seara e de suínos lá nos Estados Unidos permaneçam interessantes para o mercado, mas se espera também uma ligeira queda em relação ao mesmo trimestre. Então vai subir forte, mas menos forte. E eles estão projetando uma receita de 109 bilhões de reais, um EBITDA de 10 bilhões e 700 milhões de reais e um aumento de EBITDA de 97%. JP Morgan, por sua vez, aponta que a carne bovina deve apresentar um pequeno aumento das margens. Nós já vimos lá como é pequeno, né? 0,5% de margem EBITDA.
E o ciclo negativo deve continuar a impactar as operações, com margem praticamente próximo do 0 a 0. A falta de destaque na expectativa de crescimento nesse setor, diz os analistas, sugere um reconhecimento de que a carne bovina pode não estar acompanhando o ritmo de crescimento das demais carnes. E em relação ao Bradesco, o Bradesco espera que a divisão de carne bovinas também encontre dificuldades, com margem EBITDA perto do 0 a 0. E as operações da Austrália são esperadas que tenham um resultado mais fraco, com a margem EBITDA próximo de 10%. Uma queda acentuada em relação ao trimestre anterior. Já a XP complementa com a visão, apontando que os resultados do próximo trimestre devem representar o pico de lucro para a carne bovina, dado que o preço da carne aumentou 40% em relação ao menor patamar do ano. Então, embora o cenário geral seja positivo, o mercado deve ficar atento à possibilidade de vendas em margens inferiores às esperadas, condições de crédito mais fracas e a ameaça de doença, que é sempre pertinente nesse tipo de atividade. Quando vamos pegar aqui a cobertura de analistas, o mais pessimista prevê aqui um preço-alvo de R$ 40. Análise de agosto, relativamente recente. E o mais otimista, ele prevê um preço-alvo nos R$ 50, que é o Banco Safra. Análise de setembro, também relativamente nova. Todas as análises aqui, a mais antiga é de agosto, então todos estão com recomendações recentes para o papel. Na parte de papéis alugados, preço médio dos vendidos está lá nos 33,21. JBS tem 26 milhões de papéis alugados, mas tem uma quantidade de papéis imensa. A companhia conta com mais de 2 bilhões de papéis. Então, essa quantidade de papéis alugados não representa praticamente nada para a companhia. Quando vamos pegar quem está mais comprado, quem está mais vendido agora no papel, vamos pegar aqui, JBS 3. JBS, hoje, ó, as ações subiram 4%. Quem puxou isso? Goldman, 4 milhões e meio de papéis. Leve, Morgan, Citigroup, maiores saldos comprados do dia. E na ponta vendida, quem tem? Tá lá, ó, JP Morgan, BTG, XP, Ágora e UBS. São os 5 maiores vendedores. E do início do mês para cá, vamos ver. Já muda um pouquinho. Maior saldo comprado. 2 grandes puxando. Goldman, 5 milhões e meio de papéis. JP Morgan, 4,5. Merrill, 1 milhão e 800. Santander e Leve. Tule tá lá com 800 mil papéis de saldo comprado. Preço médio desses caras aqui nos 33,40. O mais baixo tá 33,40. Então eles vão fazer de tudo para ficar acima disso. E o saldo vendido, quem é que tá puxando? Morgan. Morgan tá com quase 9 milhões de saldo vendido. Então tem um JP Morgan de uma ponta e o primo na outra ponta. Então um pode estar fazendo ponto pro outro. E aqui Ágora em terceiro lugar, Genial, UBS, BTG e XP. São os 6 maiores vendidos e os 6 com mais de 1 milhão de saldo vendido. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Se não é inscrito, se inscreve aí. Muito obrigado a todos, tudo de bom e até mais.